Pronto, acredito que agora esteja gravando. Acho que está gravando sim. Então, ó, gente, bom dia a todos. Aqui quem fala é o professor Gilson Gomes Bento, começando mais um encontro, né, desse curso de introdução ao grego clássico e koiné, promovido pela extensão, né, da Universidade Federal do Ceará, pelo Núcleo de Cultura Clássica da UFC. Nós estamos aqui trabalhando com o método Atenas D no capítulo 6. A gente está usando um outro método de gravação que ele não dá um aviso, então não dá um aviso que está gravando, né? Ele é um gravador assim externo, mas ele só o que eu estou mostrando é só essa parte aqui da videoconferência. Então eu gostaria que a gente tentasse fazer umas leituras, né? E com a participação de vocês, quem poderia ler para mim? Então, primeiro de tudo, o começo do 6 beta, né? Temos aqui o título, né? Romitos, e temos essa imagem, né? Vocês todos estão observando a imagem. Tem uma legenda. Alguém gostaria de ler a legenda para mim da imagem? Ler em voz alta, abrindo o microfone. Posso ler. Pode? Posso? Então eu agradeceria. Quem é mesmo? Pode, o Camilo, é? Como é o seu nome? Isso. Camilo, Posso. você pode então fazer a leitura da legenda? Rotezeus, u phobeitai, alá, Andreios marretai, Kaiton, Minotauron, apokteinei. Isso, exatamente. Então, aqui o que você percebe de quem é o sujeito? Seria Rotezeus, Teseu. né? Sim. Então, seria o sujeito seria Teseu, né? Temos Sim, depois aí um Teseus. verbo que está na voz média, phobeitai. E temos aqui um u. Você lembra o que significa esse u? U? O é não é? Isso, é a negação, né? Um advérbio de negação. Então seria não, né? Phobeitai. Você lembra qual é esse verbo? Phobeitai. Sim. Temer. Isso, temer. Deus não teme, Isso. mas corajosamente luta e mata o Minotauro. Exatamente. Então, Rotezeus, ufobeitai, né? Não teme, não tem medo. Alá, né? Seria um mais, porém, né? Andreios, corajosamente. Maketai, luta, né? Corajosamente luta, bravamente luta, né? Kai e, né? Ton minotauron apokteinei. Apokteinei seria um outro verbo, né? Estaria na voz ativa mesmo, né? Mata, né? Mata ton minotauron, o minotauro. Então isso seria, né, a legenda dessa imagem. Logo na sequência, a gente tem aqui um vocabulário, né, com algumas palavras aqui que é interessante que a gente fizesse a leitura. Camila, você gostaria de fazer a leitura do vocabulário? E aí eu faria a tradução? Exercomai, mais mais genitivo. Isso significaria como eu venho para fora, eu saio, né, de algum lugar. Exercomai é composto de ek com ercomai, né? Regeomai, mais dativo. Isso, então regeomai seria eu lidero, eu guio, né? Eu conduzo, né? Seria mais assim como eu lidero, né? Eu vou na frente, né? Guiando um grupo. E ele vai pedir um complemento no dativo. Então, regeomai, né?
as pessoas que são guiadas, né, vão estar no dativo. Pareco. Não, é Marromai, né? Isso. Macomai. Seria eu luto, né? Eu luto, eu batalho, eu luto. Pareco. Pareco seria eu ofereço, eu entrego, eu dou, eu provejo, eu dou como uma provisão, né? A gente tinha visto, né, na fazenda, a fazenda até produz, né, fornece, né? Pareco é formado aqui de para mais eco, né? Oreuomai. Por eu ou mais, né? Oi? Eu caminho, eu vou, né? Isso, eu caminho, eu vou, mas também eu marcho, né? Eu viajo, né? Faço uma jornada, né? Procorel. Isso. Eu vou. Eu avanço, né? Avançar. Isso, exatamente. Eu vou avanço, eu vou em direção a algum lugar, né? Então, ele também pede um complemento no dativo, né? Então, você pode dizer assim: eu me aproximo, né? Eu me aproximo de alguém, de algum lugar. E é diferente do. Uma coisa das diferenças para o poreuomai, ele tá ele é na voz média, né? Tem esse omai. Então ele provavelmente é um verbo depoente, né? O sentido dele é ativo, mas a forma, né, é média, né? Tem esse final omai, enquanto que o procoreo, né, tem esse ômega, né? Essa terminação ativa, né? Uma coisa que aqui dentro de Procoreo é que ele é formado meio também de Pro com Coreo. Coreo seria alguma coisa como movimentar-se no espaço, né? Mover-se no espaço. Teria uma relação com Rorá, que é região, país, né? Terra. Faci. Isso. Eles dizem. Isso. A gente tinha visto várias vezes fecino, pessim, querendo dizer ele diz, ela diz, mas aqui isso é o plural, né, do verbo pessim. Então é passim, né? Esse verbo é praticamente defectivo, ele não tem várias formas, mas ele tem algumas formas, né? E a gente precisa aprender porque ele é muito comum na prosa ática. Então, fascino, fascin, né? Seria eles dizem, né? Eles dizem. Você pode ler os advérbios? Udamos. Noé, sem caminho, né? E seria de maneira nenhuma, né? De modo algum, né? Seria um negativo, né? Uma negação, não, não, de maneira alguma, né? Absolutamente não, né? Udamos. Polaques. Frequentemente, né? Isso, polac seria frequentemente, muitas vezes, né? Você vê essas duas partes, polar, querendo dizer muitas, né? E quis, querendo dizer vezes, né? Então seria muitas vezes, frequentemente. Ros. E exclamação é como. Isso. Seria o Ross, seria uma coisa assim, tipo, como, ou quão, tipo assim, quão grande, quão alguma coisa, né? Normalmente combina com um adjetivo, né? Então, tipo, quão belo, como é belo, né? Como é grande, como é maravilhoso. Então, esse Ross, né? Aqui, um dos usos que a gente vai. Ele tem vários usos, mas aqui um dos primeiros que a gente vai tentar aprender é esse da exclamação, né? Aí agora tem umas duas partículas. Você pode ler as duas partículas? G.
Isso. Ge, ela seria sempre pós-posta, né? Estaria depois, é enclítico e pós-posta, né? Vem sempre depois de uma outra palavra, né? E ela vem sem acento, tipo egoge. Egoge seria eu, pelo menos, eu mesmo, né? Quanto a mim, né? Dando um destaque, né? E querendo dizer assim que pelo menos eu, ou pelo menos alguém, né? Então, quando ela se junta com outra palavra para poder dar um destaque e fazer uma restrição, né? Quanto ao sentido, né? Assim, quer dizer, não, dentro de um grupo maior, aquele pelo menos se caracteriza, né? Com aquele predicado. De, Isso. Aí tem o dé já é acentuado, né? Dé não é enclítico, também, mas também é pós-posto, né? Também é a segunda palavra e dá um ênfase, né? Como se fosse querendo dizer que é de verdade, é isso mesmo, de fato, né? Normalmente às vezes combina, né, com uma ideia de tempo para poder dizer naquele exato momento mesmo. Aí aqui apareceu um substantivos, né, no plural. Você pode ler? Haipulai. Isso, Haipülai, Pülai. Seriam as portas, os portões, né, as portas duplas, né? A gente vai ver aqui na história que o labirinto do Minotauro, né, tem, né, umas portas duplas para poder entrar dentro dele. É aí que vai começar o texto. Quem gostaria de ler o primeiro parágrafo? Outra pessoa gostaria de ler o primeiro parágrafo? Fora o Camilo. Camilo, muito obrigado, Camilo, pela leitura. Alguém gostaria de fazer uma leitura aqui do primeiro parágrafo do texto? Não, ninguém está podendo ler. Você gostaria de ler de novo, Camilo, o primeiro parágrafo do texto? Leio sim. Ótimo. Epei de remera dignitai. Hominus ergitai prosto desmosterium kai calei ton tercea kai tus retairus kai age autus proston labyrinthon epei de affignuntai hoi duroi anoidusi das pilas kai tus atenaius eis ensilau-nos-sim. Todo? Continua? Pode terminar o parágrafo. Epeita de das pilas cleios-si, cai apercontai. Udocato minotauro citon parecusim, espolas remeras. Hoimen unetairoi mala fubuntai. Ode Teseus me fobeste ofiloi fecim. Ego rima soso. Repeste moi Andreius. Uto legi kai regitai. Autois eiston labyrinthon. Isso, muito bem. Uma boa leitura. Você gostaria de tentar traduzir algumas frases? O começo? Sim. Então, vou começar bem do começo, é claro, né? Eu vou parando nas vírgulas, né? Sim. Eben remera dignitai. Eu traduzi quando o dia chegou, quando o dia surgiu. Você não precisa botar no passado, você pode botar tudo no presente. Surge. Então, são quando o dia chega, quando o dia surge, né? Quando nasce o dia, você poderia dizer.
Hominus ergetai Ergetai proston Desmoterium demosterium kai kalei ton tetesea kai tus fetairus. Aí vou parar aqui. Então, Minos caminha em direção à prisão. Você poderia dizer chega, né? Certo. Minos chega, né, até a prisão, você poderia dizer assim. E chama Teseus. E quem mais? Companheiros. Isso, ele chama tanto Teseu quanto os companheiros. Tem um Tecai, né, fazendo uma coordenação. Cai Agen, né, e os conduz ao labirinto. Isso, Autus, né, seria uma maneira informal, conduz eles, né? Seria os Autus, né? Aqui seria eles, né? Os conduz, né, para o labirinto, né? Exatamente. Epei de afignuntai. Quando chegam, é o local, né? E quando eles chegam, né, todos, quando eles chegam, Oiduroi anoigusi das pilhas. Os escravos abrem os portões. Isso, exatamente. Caitus Atenaios Excelaunusim. E impele e coloca para dentro os atenienses. Isso, colocam, né? Excelaunusi. São os escravos, né, que fazem isso. Eles tangem, eles põem, né, para dentro, né, os atenienses, né? Epeita tetas pilas cleiusi. Fecham depois os portões. Isso, epeitade, né? E depois, em seguida, né? Isso. Cleiu-se, né? Eles fecham, né? Tas pilas, os portões, as portas duplas, né? Cai, apercontai. E se afastam. Eles fecham os portões, vêm e se afastam. Isso, se afastam, vão embora, partem. Rutogar to Minotauron Sidon Arecusim Espolas remeras. Assim, pois dessa maneira, né, fornecem ao Minotauro alimento para muitos dias. Isso, então, Rutogar toi Minotauro, então, assim, dessa maneira, né, desse jeito, né, pois ao Minotauro, né, para o Minotauro, citam, né, alimento, né, parecos, né, eles dão, eles oferecem, né, eles fornecem, né, o que? O alimento, né, para o Minotauro, expolás remeiras, para muitos dias, né, polás, muitos, né, remeiras, dias, né, aqui está no acusativo, né, se expolás remeiras, para muitos dias. E aí perceba que o toi minotauro está no dativo, né? Quase como se fosse um objeto indireto, né? Então aqui você teria um objeto direto, que é o citon, né? E um objeto indireto, que seria o toi minotauroi, né? Seria, eles dão alimento para o minotauro, né? Mas o ex-polás remera seria um advérbio de tempo, um adjunto adverbial de tempo, né? Para muitos dias. Oinen u retauroi mala fubuntai. Aí eu coloquei aqui, enquanto os companheiros ficam com muito medo. Os companheiros, então, ficam com muito medo. Teseus diz, não temei, não fiquem com medo, amigos. Isso. Então aqui, por um lado, né, os companheiros sentem muito medo, né? Mala fobuntai, né? Fobuntai, né? Seria eles temem, eles sentem medo, né? Mala seria muito, né? E o Rodeteseus, por outro lado, né, o Teseu diz, né, me fobeste, não temeis, né, não temai, né,
ó piloi, ó amigos, né? Sim, ele diz, né? Uhum. Aí você traduziu o final, egogar, humar, Não, não. sosso. Ainda não. Esse ainda não. Uhum. Gogar, rimar, sosso. Eu, pois, vos salvarei. Isso. Aí aqui, eu não sei se já tinha aparecido antes, mas aqui é uma forma de futuro, esse sosso, sosso. Então é eu salvarei, né? Salvarei vocês, né? Humas. Porei vocês em segurança, né? Eu salvarei vocês, eu porei vocês em segurança. Epestemoi Andreios. Segue-me, então, com coragem. Isso, seria sigam, né? Sigam, seria plural, sigai, né? Sigam-me, sigai-me, né? Então, né? Andreios, corajosamente, né? Bravamente, com coragem. Ruto, lege, kai, regentai, autos, eston, labirinto. Isso, labyrinthon. Desse modo, diz, eles conduz em direção ao labirinto. E não só em direção, mas para dentro, né? Eston labyrinthon. Para dentro, né? Eles ainda não entraram apropriadamente no meio do labirinto, né? Então eles estão lá nas portas ainda, né? Então assim fala, né? Rutolegei, regeitai, né? E conduz, lidera, né? Eles, autores, né? Perceba que o regeitai pede um complemento no dativo. Então um dos usos do dativo é quando algum verbo pede um complemento no dativo. Não necessariamente um objeto indireto, mas apenas um complemento, não um complemento do verbo, um complemento verbal que precisa estar no dativo, por causa da regência do verbo. E que eston labyrinthon, perceba que o eis, ele pode dar essa ideia de para dentro, né? Para dentro, né? Eston labyrinthon. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Nesse parágrafo? Então vamos passar para o próximo parágrafo, né? Quem gostaria de ler o próximo parágrafo? O Camilo já leu bastante. Gostaria de ler, Carla? Tudo bem, professor, eu leio. Homeon, Theseus, Ementei, Aristepai. Aristerai. Aristerai, é verdade. Aristerai. Requei com Lion. Linon. Endetei, Linon. Endetei, Dexia, Dexiai. Dexiai com Xifons. Xifos. O Xipos. Xifos. Cai, Procorei, Procurei. Procurei, Eston, Esconton. Scoton. Como? Scoton. Scoton. Escoton. Oide, Retairoi, Malá, Fobointai, Alombos, Epuntai. Não, aqui tá o rude, né?
Isso, repontai. repontai. Regar, regar, anarca, Ananque, ananque, autois, autus. autos, ekei. Macram, on, podon. Poreupai, pai, polax, men, trepontai, Trepontai. polax, trepontai. Polax, de, sous, denos, Deinus, denos, aconse, acusim. acuam-se. Rogar, minotauros, joquei, autos, entoi, escotoi. Caimalá, denos, brucântia. Brucatai. 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 Em pauta, de, tom, betonto, podon. Solfo, aconse, Acusim. cai, acuo-se. Cai, to, toi, Tu, terion. totuterion. Totu terion, Na verdade é totuterio. Totuterio. totu teriu. Pneuma, os prai, não cai. Os prai não cai. Cai, ido, empei, podoi. Paristim, ro, minotauros. Paristim, ro, minotauros. Denos, de, brucântia, Bricatai. Bricatai. Ou bricatai. bricatai. Cai, epi, tom, terceira, ormatai. Não, Hor. ormatai. Isso, hormatai. Hormatai. Você quer até traduzir um trecho do começo? Não, professor, não quero traduzir. Mas assim, o que você consegue já traduzir aqui na transparente para você logo no começo? Romenum Theseus en mente aristerai e keiton linon. O que você consegue traduzir desse comecinho? Romenum Theseus en mente aristerai e keiton linon. Esse aqui é negativo? Não, aqui ele é um conclusivo, né? Seria um então, portanto. Então, Teseu, lembrei, teia pronome feminino, tá no negativo. Aristerai aqui, Teia Aristerai, você sabe o que é Teia Aristerai? Tem aqui embaixo, ó. Teia Aristerai é a mão esquerda. Teia Aristerai, na mão esquerda. Na mão esquerda, ekei, ou não.
que é Lino? Lino é o fio, né? O fio que a Ariadne deu para ele. Então, Teseu, na mão esquerda, e Kei. O que é isso aqui, Kei? Tem, né? O verbo eco, o verbo ter. Tem. Então, Teseu tem na mão esquerda um fio. Isso, exatamente. Endetei dexiai, seria o quê, então? Endetei dexiai. E na mão direita? Isso. Toxífos. O que é o toxífos? Você lembra o que ele tem na mão direita? Não lembro o que é sífons. É a espada, uma espada longa, né? Sífons, espada. Então, na mão, Teseu na mão esquerda tem o fio, né? E na mão direita, a espada, né? A espada longa. E aí continua. Kai proscorei eston scoton. Scoton, você sabe o que é scoton? Ton scoton tem aqui embaixo, ó, também. É as trevas, né? A escuridão, né? Então ele faz o quê? Ele avança, né? Para dentro da escuridão. Eston scoton. Procopia é avançar. Isso, procurei. Procurei. Isso, ele avança, né? Para dentro. Estonskoton. Eis aqui seria para dentro, né? Estonskoton. Para dentro da escuridão, né? Roide retairoi malafobuntai. Você consegue entender essa frase? Roide retairoi malafobuntai. Você lembra quem são os companheiros? Não. Os retairoi, roi retairoi. Os companheiros, os colegas? Isso, os companheiros. Mala fobuntai. Você lembra o que é fobuntai? Não lembro. Lembra de fobia. Então, os companheiros, mala é um pronome? Não, mala seria o advérbio, né? Seria muito, né? Alguma coisa aqui, né? Muito. Então, os companheiros têm medo ou estão com medo? Muito, né? Muito medo, né? Os companheiros estão com muito medo. Eles temem muito. Al homos repontai. Aí, essa expressão aqui, né? Al homos seria mais mesmo assim, né? Mais do mesmo jeito. Repontai. Repontai, né? Seria eles seguem, né? Eles seguem, né, o Teseu, né? Mas mesmo assim eles seguem, né? Regar ananke autus eke. Essa aqui é interessante aqui para você da filosofia. Ananke. Você se lembra o que é ananke? Não, professor, não lembro. Ananke é a necessidade, né? A necessidade. Então aqui ele está dizendo, pois a necessidade os tem, os domina, né? Os constrange, né? Regar ananke autus eke, pois como até a necessidade tem eles, né? Os domina, né? Eles são obrigados, né? A fazer aquilo, a seguir, né? O Teseu. Não tem outro caminho. Macranun rodon poreuontai. Então, macranun rodon poreuontai. Então, macran aqui seria grande, longo, né? Longo caminho, né? Então, poreuontai. Então, eles caminham, né? Eles andam, né? Marcham, né? Por um longo caminho. Cai polaques e muitas vezes men trepontai, né? E muitas vezes eles dão voltas, eles viram, né? Viram de um lado para o outro, né? Dão voltas, voltam-se, viram, né? De um lado para o outro, trepontai. Eles estão no labirinto, né? Então, às vezes viram para a direita, às vezes viram para a esquerda, né? Polaques de psopus
deinus acussim, polakis, muitas vezes, né? Psofos, barulhos, né? Eles escutam sons, barulhos, deinus, barulhos terríveis, né? Eles acussim, eles escutam, né? Então, muitas vezes eles escutam barulhos terríveis. Psofos deinus, rogar minotauros dioquei autus, pois o minotauro dioquei. Você lembra o que era dioquei? Você lembra lá do cachorro e da lebre? O que é dioquei? Lembro do cachorro e da lebre, mas eu não lembro da tradução do dioque. Então, mas a palavra não é estranha. Isso. Então, o que você acha que o minotauro está fazendo com eles? Perseguindo? Isso, exatamente. O minotauro está perseguindo eles, né? Entóis kotoi. Entóis kotoi. Você lembra que eu falei aqui do skotoi? Ele está perseguindo eles aonde? Na escuridão. Na escuridão, é verdade. Tá. Isso. Dentro da escuridão, na escuridão, né? Entóis kotoi. Então, o minotauro está perseguindo eles dentro da escuridão. Kaimala deinos bricatai. Bricatai. Bricatai, né? É um barulho que o minotauro faz, né? Ele ruge, muge, ele ruge, né? Faz um barulho, né? Mas, professor, esse bricatai é um barulho específico? É isso que diferencia ele do psofo? Não, é porque aqui é um verbo, né? Seria um verbo bricomai, né? Seria um verbo rugir, mugir, né? O minotauro faz, aqui é a ação, né? Bricatai. Só que ele é um verbo médio, né? Um verbo depoente. Então ele muge ou ele ruge, né? Maladeinos, terrivelmente, né? Muito terrivelmente, né? Mala muito, né? Deinos, terrivelmente, né? Muito terrivelmente ele bricatai, né? Ele faz o barulho, né? Ele ruge, né? Bricatai. Entautadé, então entautadé seria naquele mesmo momento, naquele momento de fato, né? Então, de fato, né? Ton podon, você lembra o que é podon? Podon. Não lembro. O podon, eu não sei se ele já deu. Ah, não, ele dá aqui embaixo, no vocabulário complementar. É dos pés, né? Ton podon, psofon. Então, psofon. Barulho. O barulho do quê? Dos pés, né? Passos. Ou só pode ser traduzido como passo ou tem que ser pés mesmo? Dos pés mesmos. Podon. Ton podon. Então, naquele mesmo momento, o que eles escutam, acurse, eles escutam, né, o barulho dos pés, né, dos pés, né, são os pés do minotauro, né, dos seus pés. Cai totutherio pneuma osfrainontai. Totutherio seria pneuma, né? Pneuma seria a respiração, né? O espírito, né? Eles osfrainontai, eles sentem, né? Eles sentem o cheiro, né? Da respiração da fera, therio, né? Da fera, da besta. Então eles sentem o cheiro da respiração da fera, né? Escutam o barulho dos pés e sentem o cheiro, né, da respiração da fera, né? Então, praticamente está no cangote deles, né, o bicho. Cai e veja, né?
Caidu, né? Aqui é um imperativo, né? Que tem um pouco, às vezes é um pouco retórico, né? Caidu. E veja, Entei Rodói, no caminho, né? Entei Rodói, no caminho. Parestin Hominotauros. O Minotauro está presente, o Minotauro aparece, o Minotauro se apresenta, né? Deinos de bricatai, melhor dizendo, Deinos de bricatai, né? Então ele ruge terrivelmente. Deinos de bricatai, né? Ele ruge, ele muge, né? Faz barulho terrivelmente. Cai epitonteseia hormatai. E ele ataca o Teseu, ele lança-se sobre o Teseu, contra o Teseu. Tudo bem? Vocês conseguiram entender o parágrafo? Alguma dúvida? Tudo bem. Eu tento só fixar o vocabulário. Sim, sim. Muito vocabulário novo aqui, né? A gente tem que tentar, né, fazer um estudo desse vocabulário. Sim. E aqui uma outra coisa que foi interessante são assim, várias palavras assim que estavam assim com uma sintaxe meio que a gente chama de sanduíche, tipo totuterio pneuma. Totuterio pneuma seria o da fera respiração, né? A da fera respiração. Totuterio pneuma, né? A da fera respiração, né? Seria essa sintaxe chamada, que a gente chama às vezes na gramática de envelope ou sanduíche, né? Então, né? A pneuma, respiração, tu terio, né? Da fera, né? A da fera, respiração, a respiração da fera, né? E aqui também toton podon psophon, toton podon psophon. Aqui, deixa eu ver aqui, ó. Ton, melhor dizendo, né? Ton, psophon, né? Seria o barulho, né? Ton podon. Ton, podon, psophon. Então seria a dos pés, ou melhor, o dos pés, barulho, né? O barulho dos pés, né? Tem essa estrutura sintática intercalada, né? Ton, podon, psophon, né? Então seria, né, o barulho dos pés, né? E aí por último o verbo, acusem, eles escutam, né? E aqui pneuma, né, a respiração, ferio, da fera. Então a da fera, respiração. Os freinontai, né? Eles sentem o cheiro, né? Sentem o cheiro, né, da respiração da fera. Vamos agora para o próximo parágrafo. Mais alguma pessoa gostaria de ler? O Célio. Eu posso ler, professor. Ótimo. Você pode ler? Posso. Quem é mesmo que está falando? É o Rubens. Rubens. Ah, querido, pode ler então? Começa aqui no Rho de Teseus, né? Isso, linha 15. Ok. Deixa eu arrumar aqui minha imagem, pronto. Rho de Teseus ufobeitai, ala malandreios macetai. Temengar isterai lambanitai testus terio kefales. Tede dexieto estetos tiptei. Desculpa aí se eu não estou lendo direito, porque eu nem leio o texto, não tive nem tempo. Ah, não, tudo bem. Continue. Prosseguindo aqui. Rodeminotoros deinos quasi. Dei catapite pros tengen. Ode hetairoi epe orosi totherion epitege caimenon Cairusi kai o Teseu facin
os Andreiosei. Os taumazumen se kaitimomen. Alanum de soze remas ectu labirinto kai regu remin prosta pilas. Matre galestin rodos kai polis escotus. Tende rodon agnumen. Isso. Vamos tentar traduzir alguns trechos? Rubens? Sim, mas eu nem olhei o texto ainda. Mas vamos com calma. Um monte eu não conheço aqui, teacher. Mas vamos ver aqui. Rodeteseus ufobeitai. Ufobeitai, você lembra o que é ufobeitai? Não tem medo, né? Não fica amedrontado. Isso, que está falando do Teseu, não é? Então o Teseu, isso. O Teseu não tem medo, não fica amedrontado. Alamala Andreios Maketai. Isso, aí no caso, alamala mais muitos, aqui mala muito, né? Isso. Aí, Andreios Maketai, Andreios aqui parece até o nome André. Isso, significa, é um advérbio, né? De modo, seria... Sim. Corajosamente, né? Bravamente, né? Com valentia. Maketai. Maketai seria ele luta, né? Ele luta, né? Mas sim. Então ele não, o Teseu, ele não tem medo, mas luta corajosamente, né? Muito corajosamente. Malandreios. Teimengar aristerai. Você lembra que eu falei no outro parágrafo, que era aristerai? Aristerai é a mão esquerda, no caso, a esquerda? Isso. Lambanetai, ele agarra, pega texto teriu que eu falei, da cabeça da fera, né? Teriu da fera. Genitivo, né? Exatamente. Cabeça, que eu falei. Exatamente. Então ele pega, né a cabeça da fera com a mão esquerda, né? E aqui o tei aristerai é um tipo que a gente chama de um dativo de instrumento, né? Um dativo instrumental, porque é com a mão esquerda que ele pega, né? A cabeça da fera, né? Teidedexiai, o que seria o com a direita, no caso. Isso, com a mão direita. A mão direita, no caso, né? Isso. Prossiga. Então, estetos aqui é o peitoral, os peitos, não? Isso, do Minotauro, né? Tiptei. Tá. Tiptei, ele fere, né? Ele fere o peito, né? Ok. Com a mão direita, ele fere o peito, né? No caso, o peito, você tem que entender que é o peito do Minotauro, né? Então, porque ele está com se lembrar que numa mão ele está com uma espada, né? Uma mão ele está com a espada. Então ele fere, né, o peito, né, com a direita. É na mão direita que ele tinha a espada. Rodé Minotauros deinos cladze. Ok. Cladze quer dizer aqui seria de gritar, né? Solta um grito, né? O Minotauro então, esse D aqui quer dizer um então. É uma narrativa no caso. Ele sempre é usado esse D, né? Sim, porque ele vai progredindo o sujeito, né? Vai fazendo os contrapontos com o sujeito. Então, se é mende, de. Então, por um lado, né? O Teseu faz uma coisa, por outro lado, o Minotauro faz outra. Então, aqui, a gente viu que o Teseu feriu o peito, né? Do Minotauro. E o que o Minotauro faz? O Minotauro... ele grita terrivelmente, deinos cladze, né? Kai catapiptei prostengen. Você lembra o que é catapiptei prostengen? Catá indica um movimento para baixo, então pipte seria, ele cai no caso, prostengen para o chão no caso, né? Isso. Pros é o movimento, né, também. Tengen é para o solo, ou seja, ele cai, né? Isso. Cai ao chão. Cai ao chão, cai por terra, cai no chão, né? Praticamente cai morto. Aí Roi de Retairoi e os companheiros, né? Enquanto isso, os companheiros,
epei horossi toterion. Horossi, você lembra o que é horossi? Horossi, aqui eu não estou lembrado, Horossi. Seria, eles vêm, né? Quando eles vêm... vem de roral? Isso, exatamente. Tá certo. O verbo roral, ok. Quando eles vêm, a fera, né? Totherion, epitengen keimenon. Keimenon de ficar, né? Ali prostrado, né? Ou isso. Encostado. Ele tá, na verdade, caído, né? Caído, né? Mas você poderia dizer deitado, prostrado, né? Então, quando eles veem a fera prostrada sobre o chão, sobre a terra, né? Epitegei. Ok. Kairos-se. Vem de alegria? Se alegram, algo assim? Caíram-se? Isso, eles se alegram, né? Eles se regozijam, perdão. Então eles se alegram e facim, né? Tá, sempre esse verbo, ele é um pouco intercalado, né? Então eles dizem que ó Teseu, né? Ó Teseu, Rosandreus ei. Qual a diferença desse Andreios lá do de cima? Andreios com ômega e o Andreios aqui com ômega. O lá com ômega é um advérbio de modo, né? Seria corajosamente, né? E esse Andreios seria corajoso. Então valente. É substantivo. E seria um seria um advérbio, o outro seria um adjetivo. Adjetivo. Então Rosandreios é como um corajoso, igual um corajoso é. Rosandreios ei. Isso, é uma exclamação, né? Ele está dizendo assim, olha, como você é corajoso, ou quão corajoso és, né? Quão corajoso és. Perfeito. Ok. Hostalmadzomen se kaitimomen. Aí, normalmente, aqui também é uma outra exclamação, né? Seria, como nós, talmadzomen. Talmadzomen, você lembra o que é talmadzomen? Ficar espantado, admirado, isso. Alguma coisa assim. Como nós ficamos admirados, como nós admiramos, né? De ti, no caso, C. Isso. Como nós, né, ficamos admirados de ti, como nós te admiramos, né? O C, né, que é o C. Kaitimomen. E, no caso, timo vem de honra, ou algo assim, honrar, respeitar, no caso. Isso. E como nós te respeitamos, te honramos, né? Então, como nós nos admiramos de ti e honramos, né? Ala nunge soidze remas. Mas agora, né? Agora mesmo, né? Agora, pelo menos... Soidze remas seria nos salva, né? Nos põe em segurança. Que é imperativo, então, do verbo soizo. Isso. Então, soidze seria nos salva, nos põe em segurança, né? Ectu labirinto. Para fora, né? Do labirinto. Nos salva. Carregou aqui e conduz, algo assim? Vem de água, verbo água, será? Seria, na verdade, pode ser que seja relacionado, mas aqui já é outro verbo. Aqui seria mais liderar, né? Tá. Então, regu, remin, nos lidere para as pilas. Para os portões? As portas. As portas, os portões duplos, né? Então, ele tá dizendo assim, nos guie, nos lidere, né? Até... as portas, porque tem que lembrar do contexto, que eles estão no labirinto, né? Então eles estão perdidos, só quem sabe o caminho é o Teseu, porque ele marcou o caminho com o fio que a Ariadne deu para ele. Então, por isso que ele tem que liderar, né? Os companheiros. Ok, perfeito. Aí a próxima frase, Macro Agarestine Rodós, Polos ou escotos, então quer dizer, o caminho parece que é grande, amplo, é muito largo e tem muita escuridão, né? Polos ou escotos. Isso, tem muita escuridão, então há muita escuridão, né? E o caminho é longo, né? Você pode dizer é longo, Macra Garestin Rerodós, né? Rerodós. Então, o caminho é longo, né? E há muita escuridão.
fica implícito, né? O verbo estim de novo, né? Polus roiscotos, né? Grande, né? Muita, né? Não seria grande, seria muita, né? Muita. A escuridão é muita. A escuridão às vezes que a gente pode. O problema é que a expressão idiomática, acho que no português a gente fala grande escuridão, eu acho. Mas aqui seria muita, né? Muita escuridão, há muita escuridão. Ten de rodon agnumen. Deixa eu ver isso aí. Então, aí essa frase, tende a rodon agnumen, esse quer dizer não, né? Quer dizer não, ou algo assim. Privativo, né? Um alfa privativo, né? Uma negação. Por exemplo, ateus é quem não sem Deus, né? Isso. No caso, agnóstico, sem conhecimento. Aqui, agnumen seria sem alguma coisa, é o conhecimento, conhecer. No caso, homem aqui, nós não conhecemos. O caminho nós não conhecemos. Isso, nós ignoramos o caminho, nós não conhecemos o caminho. Ok, perfeito. Legal, sua ajuda é muito boa mesmo. Não, tudo bem, tranquilo, a gente aprende aqui junto. Valeu. Vamos aqui continuando. Okay. Aí aqui, então, deixa eu ver aqui. Alguém aqui, mais uma outra pessoa para ler? Talvez fosse melhor tirar um pouco o zoom. Deixa eu ver aqui. Pronto. Quem pode ler aqui? Está esse trechinho final. Na verdade, eu não sei se é o final. Deixa eu ver se tem mais um pedaço. Tem mais um pedaço. Alguém poderia ler? André, Azenati. Alguém está podendo ler? Posso ler, professor. É Azenati? Isso, professor. Você pode ler, então, por favor? Rodeteseus ufobeitai, alatolinum lambanei, mutogar ten rodon gimoskei, kai regetai, tois retairoi, prostas pilas, epede afignontai, tomoklon, diacoptuci, kai menusim eke. Etigar remera estim, epede nixiginetai, execuntai, ectu labirinto, kai speudusi prosten nau. Eke detem Ariadnem, autem horosim, menegar prostei nei. Teinei. Nei. É um hiato. Teinei. Nei. Não viu o acento, não, professor, desculpe. Gar prostei nei. Taqueus esbainosi, kai apopleusi, prostas Atenas, gutos roteseus conterminotaurum, apoptenei, kai tus retaurus, sozei, estas Atenas. Isso. Mais ou menos isso. Muito bem. Vamos tentar traduzir juntos? Pode ser. Então, aí começa de novo com a mesma frase, já repetiu algumas vezes. Rodeteseus ufobeita. Então, Teseu, fobeita não teme, né? Ufobeita não teme. Isso. Alaton linon lambane. Você lembra o que é o tonlinon? Tolinon? É fio, né, professor? Isso. Mas o fio toma. Professor, eu conhecia lambane como recebe.
Mas o sentido aqui é mais concreto, né? Ele pega, né? Ele pega com a mão, né? Ah, sim, entendi. Então, ele pega o fio, né? Isso. Mas toma o fio, né? Isso. Ruto rutogar. O ruto, assim, tem que ser, assim, dessa maneira, assim... Assim, né? Assim, pois assim, né? Gar é pois, né, professor? Isso. Pois assim... tem Rodon Gnós que conhece o caminho, né? O caminho conhece, né? Isso, pois dessa maneira ele conhece o caminho, por causa do fio. Aí cai, regueita, que conduz, né? Dois retairos, os companheiros, próximas filas, né? Para os portões, alguma coisa assim, né? Isso, ele conduz, ele guia, né? Ele lidera, né, os companheiros até os portões. Sim. P&D. Esse D aí é mudo, né, professor? Aqui você pode juntar com alfa, né? Vai ficar... Dá fim que não tá, né? Isso, dá fim que não tá, isso. Sim, ele está separado aqui na minha leitura. Aí seria... Quando chegam, né? Isso. Quando eles chegam, aí começa uma outra parte. Aí tomoclon, biacoptusi, né? Isso, tonmoklon seria um pedaço de madeira grande, né? Uma trava, né? Sim. Os portões, eles estão trancados, né? Tranca, né? Isso, exatamente. Tem um pedaço de madeira travando, né, os portões, né? Então, seria esse tonmoklon. Então, você pode traduzir com uma trava, né? A tora. Eles partem a tranca, é? Isso. Eles quebram, eles partem, né? A tranca, né? Aí, diacoptusi. Seria esse diacoptusi seria um golpe através, né? Seria um partir, um quebrar, né? Um golpe através. Eles golpeiam através, né? Eles partem, né? Dividem, né? Sim. Cai menos sim, permanecem lá, né? Isso, eles ficam lá, eles ficam parados lá, perto do portão. Edgar, remerece, porque depois ainda é dia, né? Remer é dia, né? Isso. Eles não saem logo porque ainda é dia. Eles ficam parados lá perto do portão porque ainda é dia. Uhum. Que diz Nix Gigneta. Mas a noite. Quando chega a noite, alguma coisa assim. Isso, exatamente. Quando a noite chega, quando surge a noite, quando torna-se noite. Aí é que diz do labirinto, aí deve ser eles saem do labirinto, né? Isso, exatamente. Saem para fora, né? Ecto labirinto. É preposição, junto com o verbo, né, professor? Né? Isso. Para fora, né? Exatamente. Ercontai seria do verbo ercomai. Aí você aqui é um composto, né? De ek com ercomai ou ercontai, né? Eles vão para fora, eles saem, né? Para fora do labirinto. Ecto labirinto. Aí cai espeldo-se prostenal, e vão para o barco, alguma coisa assim. Isso, eles se apressam, né? Eles se apressam em direção ao barco, para o barco, né? Espeldo-se, né? Espeldo-se apressa. Isso. Apressa.
Aqui ele está trabalhando muito a terceira pessoa do plural, eles, para você aprender bem assim as terminações da voz ativa e da voz média. Então, aqui tinha o ontai, né, em Excel, contai. Então, ele quer que você aprenda esse ontai e esse usi ou usim, né, de espeudo-se ou de acopto-se, né, de que eles quebram, né, eles partem, né, e o menos-sim, né, usim. Então, ele quer que você aprenda bastante, né, o usi, o usim e o ontai, né, da voz média, né, terminações de presente, né, da voz ativa e da voz média. É que detém Ariadne Altem Horossi. Horossi, sim. Desculpa, eu confundo ainda o ômicron e o... Não, sem problema. Isso não é um problema de verdade. Mais ou menos... Vem Ariadne. Isso, eles veem, né? O verbo é oral, né? O de verbo ver, né? Eles veem a Ariadne lá, Ekei, é lá. Lá onde? No barco. Ela tá lá no barco. Sim. Menei Garprostei Nei. Isso. Deve ser porque ela permanece no barco, alguma coisa assim. Isso, junto do barco, né? Próximo do barco. Aqui o Nei, ele é o dativo, né? Porque é uma palavra que é um pouco irregular, né? Mas noun é essa mesma palavra Nei. Sim. Professor, por que o I está subscrito? No caso ele não seria... o iota não seria subscrito, aliás, desculpe. O iota seria subscrito. E aqui ele está em cima. Isso, né? Então, na verdade, aqui não é uma palavra da segunda declinação, né? Não é uma palavra da primeira, nem da primeira nem da segunda declinação, né? Seria uma palavra da terceira declinação. E na terceira declinação, no dativo singular, né? O iota aparece adscrito, né? Aparece na linha. Entendi. Seria, pois ela permanece junto ao barco, né? Isso. Taqueus, eu não estou lembrada o que é, professor. É rapidamente, taqueos, rapidamente. Taqueus, esbainos, sim. Esbainos, sim, embarcam, né? Isso, eles entram dentro, né, no caso é o barco, então você pode dizer embarcam, então rapidamente eles embarcam. Sim. Então rapidamente, taqueus, né, eles embarcam. Cai aí, né? Isso. Apopleusi, também não sei o que é. Apopleusi. A gente viu a conjugação do verbo pleo na aula passada, né? Pleo era navegar. Apopleusi seria navegar para longe, seria zarpar, né? Eles zarpam, eles navegam para longe, né? Prostas Atenas deve ser para Atenas, né? Isso, exatamente. Então eles zarpam para Atenas, em direção a Atenas. Rutos, Roteseus, então assim teceu, né? Deve ser mais ou menos. Isso, dessa maneira. O Rutos, lembrar que é o dessa maneira, né? Dessa maneira, ou desse modo. Desse modo, Teseus não termina. Não estou entendendo essa frase. É porque o sujeito é o Teseu, né? Sim, porque o verbo está lá. Desculpa, professor, porque o verbo eles botam lá no final, não estou acostumado ainda não. Mas você tem que procurar ele no final, é só procurar. Então, Terminotauron
Apoteine, né? Apoteine. Isso. Teseu mata o Minossauro, né? Isso. Dessa maneira, né? Desse modo, o Teseu mata o Minotauro e... Caitus, Retauros, Sózei e salva, né? Isso. Ele salva, né? Salva os companheiros, faz Atenas, então é para Atenas, mais ou menos assim. Isso. Né? Porque aqui salva os companheiros para Atenas. Isso. Então você pode tentar fazer uma perífrase, alguma coisa tipo assim, ele põe em segurança em Atenas, né? Ou leva em segurança, né? Para Atenas, para tentar combinar com essa frase, essa frase com preposição, né? E estás Atenas, né? Para Atenas, né? Porque leva em segurança, então. Isso. Tá bom. Ok. Tranquilo, né? Pronto, muito bem, Zenate. Aí ao finalzinho. Qualquer coisa, viu, professor? Não, tá ótimo, perfeito. Quem pode ler aqui comigo aqui o último parágrafo, gente? Bom dia, professor. Quem é? Cícero Rodrigues. Ó, Cícero, você pode ler pra gente o último parágrafo? Sim, vou tentar aqui, professor. Auton, Eralei. Ruto, porque tem o aspiração, né? Uhum. Ruto, reparainei. Não, perainei. Perainei, tom. Mitom, ré. Mihine, ré de Melissa. Cai, ré, Ariadne. Fessim. Só um minuto. Ara, cairei, ara, filei, ao pé, ró, Teseus. Ré de mihine, ao damos, o cairei, ré, Ariadne, Rodé, filei, alter, Teseus. Ré de Melissa, ti, o filei, alter, Teseus. Ti, netai, ré de Mite, ekei non tom, mitom, Uquetelo, soy, leguei, nu, gué. Isso. Vamos tentar traduzir? Uhum. Aí vem a dificuldade agora. Certo. Então, Ruto seria dessa maneira, desse modo, né? Peiraine, ele tá dando aqui, ele no final como termina. Termina a história, o conto, o mito. Isso. Então, dessa maneira, a Mihina termina o mito. Isso, exatamente. O sujeito aqui é a Mihina, né? Remurine. Então, Melissa fala. Isso, a Melissa fala, a Melissa diz. O que ela diz? Cai Ariadne. Perceba que tem um ponto e vírgula aqui. É uma pergunta. Ela diz assim, Cai Ariadne. O que ela tá... E Ariadne. Isso, ela está perguntando, e a Ariadne? E a Ariadne? É feliz? Isso, Aracaire, acaso ela se alegre? Ela é feliz, né? Exatamente, boa tradução, é feliz, ela se alegra, ela termina bem, né? Aí, Ara, filei, ró, Teseus. Alten, ró, Teseus. Outra pergunta. Teseu a ama. Isso.
Então a Melissa continua perguntando. Ela pergunta: e o Teseu, ele ama ela? O Teseu, ele ama a Ariadne? No final da história, né? O Teseu, ele ama mesmo a Ariadne? Ele gosta mesmo da Ariadne? Aí ele diz, Redé Mirine. Isso. Agora que é o narrador, né? E a Mirina, né? E a Mirine. Ela responde, né? Ou ela dá a resposta, ela fala. Rudamos. Udamos. Esse vem de nunca? Não, é bem nunca. Seria assim, de modo algum. Não, absolutamente não. Rucarei ré. Não, aqui é Ucairei. Ucarei ré Ariadne. Ude filei alterro Teseus. Não. Ariadne é feliz. Não, a Ariadne não é. Não é feliz. É isso? Isso. Não, absolutamente não. A Ariadne não é feliz. Nem o Teseu gosta dela. Nem o Teseu ama ela. A ama. A ama, né? Redé Melissa. Isso. E Melissa diz mais uma vez, isso? Isso, ela faz pergunta. Ela fala. O que ela pergunta? Ela explica ou fala? Ela pergunta. Ela pergunta. Tiu filei alterro Teseus. Porque Teseu não gosta dela. Isso. Por que o Teseu não gosta dela? Por que o Teseu não ama ela? A ama. Tigignetai. Aí depois, Tigignetai. Tigignetai. O que está acontecendo? Alguma coisa assim? Não, o que acontece? Né? Na continuação da história, o que é que acontece? E a mãe? A mãe responde, né? A mãe termina, fala, né? Redemete Equeiron tom. Equeinon. Equeiron tom miton. Isso. Aquele mito, né? Ou esse mito. Não deseja falar. Contar. Eu, né? Eu. O que é telo soi leguim nunca. Não deseja contar o mito agora? Alguma coisa assim, professor? Isso. Esse mito, essa história, eu não quero te contar agora. Essa história eu não quero te contar agora, pelo menos. Por enquanto, né? Agora, por enquanto, agora, pelo menos. Nunge. Então, aqui a partícula está dando uma ênfase, né? O nun. Agora mesmo, eu não quero te contar essa história. Ela termina assim a história. Se ela querer que ela contar. Tá certo. Sim, professor, desculpa aí os erros aí. Não, sem problema. Tudo tranquilo. Aí, gente, deixa eu ver aqui se eu mostro aqui o... Deixa eu ver aqui... Alguma coisa assim que a gente possa ter uma meia horazinha de gramática, que a gente pode ver alguma coisa de gramática. Aí a gente precisa ver que alguns verbos mudam muito o significado na voz média. Deixa eu, por exemplo, aqui. Fobuntai. Fobuntai, né? A gente viu várias vezes como tem medo ou não tem medo, porque a gente via a negação, né? O fobuntai, né? Não tem medo, né? O Teseu não teme, não tem medo, né? O fobuntai, né? A gente lembra de fobia, né? Então, fobuntai seria eles têm medo, eles estão com medo, né? Os companheiros, né? Fobuntai. Fobeo seria a voz ativa, né? Só que fobeo não significa eu tenho medo, significa eu assusto alguém, eu ponho alguém para fugir, né?
eu ponho X em fuga, né? Eu aterrorizo alguém, né? Eu aterrorizo X. Então, na voz ativa, né? O significado é ativo, né? Não é eu sinto medo, é eu ponho medo em alguém. Fobeo. Já na voz média, fobeomai, né? É intransitivo, ou seja, ele não pede um complemento, alguém, né? A ação, ela recai só sobre mim. Então, eu sinto medo, eu tenho medo, eu estou assustado. Tudo bem? E aí você pode ter um complemento, às vezes, mas esse complemento vai ser assim, tipo, a ideia da tradução vai ser assim, eu tenho medo disso, né? Eu tenho medo disso. Fobeomai com um acusativo, né? Com um complemento no acusativo. Então vai ser eu tenho medo disso. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? O fobeomai e o fobeomai, todo mundo percebeu a diferença da voz ativa para a voz média? Era bom que alguém comentasse comigo. Cícero, quer comentar comigo? Eita, professor. Então, olha, na voz ativa seria o quê? Seria eu assusto, eu ponho medo, eu ponho em fuga. E na voz média, fobeomai, né? Seria eu tenho medo, né? Ou eu fico assustado. Professor. Oi. Para identificar a voz média, é possível identificar ela através dessas terminações, mai, tai e ômicron, ou vai dependendo do contexto mesmo da frase? Não é uma coisa sintática, não. É uma coisa morfológica. Você tem que conseguir identificar a voz média pela terminação. A gente viu, né, na aula passada, as terminações. Deixa eu mostrar aqui novamente as terminações aqui da voz média para a gente relembrar. Às vezes há umas contrações, né, com os verbos contratos, mas é preciso que a gente faça, né, um estudo, né, dessas terminações aqui, da voz média. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui, ó. Primeiro vamos olhar aqui Aí aqui, olha, é o verbo soltar, né, na voz média. Então aqui, ó, a gente tem que primeiro conseguir pegar essas terminações, aprender essas terminações aqui, ó. Mai, sai, tai, mais, sai, tai, né? Seria, né, o eu, tu, ele, né? Mais, sai, tai, metá, ste, tai. Só que a gente usa também umas vogais de ligações que aparecem aqui, o ômicron e o êpsilon. O ômicron vai aparecer quando na sequência vier uma consoante nasal, um mi ou um ni. Então aqui, olha, liontai, tá vendo aqui, olha? Depois do ômicron tem um ni. E aqui depois desse outro ômicron tem um mi. Então, liomethá. Então aqui você tem que tentar aprender aqui, ó. Liomethá, não, é melhor. Liomai, liesai, lietai, liomethá, lieste, liontai. Que é o presente da voz média. Aí, na segunda pessoa do singular, acontecem uns fenômenos fonológicos. Esse sigma aqui, do sai, ele vai cair. E aí, a gente vai ver, assim, num outro verbo que não tem essa vogal de ligação aqui, onde esse sigma vai se manter. Mas aqui, como tem esse sigma, né? Você vai ter um sigma entre vogais, entre o Y e esse alfa. Então, esse sigma aqui vai cair. Quando esse sigma cai, vai haver contrações. Então, vai contrair de dois modos possíveis. Vai contrair para liei e liei. Esse liei, aqui esse liei com eta, pronunciado, que você pode pronunciar lié ou liei, tanto vai ser mais comum no koiné. Esse li aqui vai aparecer mais em algum outro dialeto. Então aqui, ó, liomai, liesai,
ou liei, liei, lietai, liomethai, lieste, liontai. Isso no presente, na voz média. O imperativo vai acontecer também uma coisa semelhante com esse sigma. Então era para ser, o singular deveria ser lios, lieso, mas esse sigma cai, há uma contração entre o y e o ômicron, fica lio, lio. Então você lembra lá do idu, veja, né? Aquele idu tem uma terminação de imperativo na voz média. Então, lio, então seria uma coisa como solta, né? Solta ou resgata. Lieste, né? Seria aqui soltai, soltem, né? Resgatem. E o infinitivo, né? Seria liestai, liestai. Então, uma das coisas que eu tento lembrar é da musiquinha. Omai, eietai, umetai, esteontai. Deixa eu ver se eu consigo. Então, aqui seria, eu tento lembrar com a musiquinha assim, que é assim: Omaieietai, umetai, esteontai, Omaieietai, umetai, esteontai. Aí aqui você percebe que aqui no o verbo fileomai, o verbo filó, fileomai, já está aqui, já é um verbo contrato, em Y. Aí vai haver outras contrações. Lá no lio não era um verbo contrato, né? No liomai. Aqui no fileomai tem as contrações. Então vai haver contrações entre esse Y aqui do radical com o outro ômicron. Então vai ficar filumai. Filumai, filei, filei. Fileitai, os dois Y vão contrair para E, então fica fileitai. Y com o ômicron vai dar U, então fica filúmetha. Y com Y vai dar E de novo, fica fileiste. Y com o ômicron dá U de novo, então fica filuntai. Filuntai. Aqui no imperativo fica filu mesmo, filu. Aqui no plural fica fileiste. Os dois Y contrai para E, fica fileiste, fileiste. E aqui, os dois Y aqui do infinitivo contrai para E também, fileistai, fileistai. Isso aqui seria, aí aqui nós temos um exemplo do contrato em alfa, né? O contrato em alfa, né? Seria, o alfa contrai com ômicron, fica com ômega. O timbre que prevalece é o timbre O. Então, normalmente, vai aparecer uns ômegas, né? Quando você tem um ômicron, isso vai ter uma contração com alfa, né? Vai ter a contração não vai ser em alfa longo, vai ser num O longo, e o O longo se escreve com ômega, né? Então fica timomai, timomai. Então timaomai contrai para timomai. Timaesai, aqui o sigma cai novamente, né? Entre as vogais, fica timai, timai, ou timá, pronunciado sem pronunciar o iota subscrito, timai, timá ou timai, timatai, aí, timómetha. Normalmente o alfa com ômicron vai contrair para ômega, timômetha. O alfa com Y vai contrair com o alfa. Então, entre o timbre A e o timbre E, o timbre A vai prevalecer. Então, vai ficar A longo, né? Um alfa longo, né? Timaste, timaste. E entre o alfa e o O, né? O A e o timbre do O vai prevalecer. E aí você vai ter um ômega, né? Timontai, timontai. Timontai. E aqui timaeso, o sigma cai, fica timó, timó. Aqui é bem diferente, não fica timu, fica timó, porque o alfa vai contrair com esse epsilon e com esse O. E aí, como eu disse, quando tem o O, o timbre do O prevalece. E aí você vai, como é que representa o O longo? Com ômega, né? Então fica timó, timó. Aqui não é um acento, aqui é só um macron, né? Porque é timó, né? Aí, timaster, né? Entre o alfa e o Y, né? Vai prevalecer o timbre A, então fica timaster, timaster. E aqui, olha, novamente, entre alfa, A e E, o timbre do A vai prevalecer, então fica timastai, timastai. Então perceba, né, essas relações de prevalecimento do timbre, né? Quando tem um ômicron, ou normalmente vai aparecer um ômega na contração. Quando tem um alfa e um Y, normalmente vai aparecer um alfa na contração, né? Mas ali, naquele
naquela tabelinha que a gente estava vendo, o objetivo é a gente ver as diferenças de significado da mudança da voz média para a voz ativa. Então, por exemplo, fobeo significa eu espanto, eu ponho medo. Mas fobeomai vai significar eu sinto medo, eu tenho medo de alguém, né? Deixa eu ver aqui se eu acho que a página que eu queria mostrar estava... Agora, professor, como é que eu marco a presença, minha presença na aula? Sim. Vocês aí todos podem colocar o nome no chat e aí depois eu vou montar, assim, registrar a presença de vocês pelo nome. Pode colocar o nome no chat e aí depois eu copio o chat e faço a presença de vocês, viu? Deixa eu ver se eu queria mostrar aqui aquela tabela novamente. A voz média é o ponto 5, professor, da gramática. Ponto 5, né? Uhum. Isso. Mas a gente... Pronto, acho que estou chegando. Pronto, era aqui. Pronto, era aqui que eu queria mostrar essa tabelinha. Então, quando eu estava no Fobuntai, né? Há uma diferença é preciso que você faça estudo, a diferença de sentido da voz ativa para a voz média. Então, Fobuntai está na voz média, Fobeomai está na voz média. Então, Fobuntai seria eles têm medo, né? Agora, fobeo não é eu tenho medo. Fobeo, na voz ativa, é eu espanto, eu ponho em fuga. Fobeomai é eu tenho medo. Pode ser eu tenho medo só, ou eu sinto medo, ou eu tenho medo de alguma coisa, pedindo um complemento que vai estar no acusativo. Trepontai, eles dão voltas, eles viram, né? Viram para a direita, viram para a esquerda. Trepontai. Então, quando eu digo trepo na voz ativa, eu não estou dizendo que eu me viro para a direita, me viro para a esquerda. Eu estou dizendo que eu giro alguma coisa, eu faço alguma coisa girar, né? Eu dou uma volta. No caso, eu dou meia volta, é o objeto aqui? Quando eu dou meia volta, vai estar na voz média. Na voz, porque eu estou girando eu mesmo. Então, vai estar na voz média. Mas na voz ativa, eu giro alguma outra coisa. Então, por exemplo, eu giro aqui o celular, né? Eu estou dando uma volta, girando o celular. Então, eu uso a voz ativa. Então, eu digo trepo. Agora, se eu giro a mim mesmo, né? Vai ser trepomai. Eu viro para lá, viro para cá, né? Eu viro para a esquerda, viro para a direita. Eu me volto, né? Para a esquerda, me volto para a direita, né? Usando um verbo pronominal, né? Eu torno-me para a direita, torno-me para a esquerda, né? Giro a mim mesmo. No caso aí, pela gramática está dizendo que é um reflexivo com sentido acusativo? Sim, quando ele diz reflexivo com sentido acusativo, o que ele quer dizer é que eu viro a mim mesmo. Então, a mim mesmo é como se fosse o sentido que ele chama de sentido acusativo. É como se eu estivesse virando um objeto, e esse objeto é mim mesmo. Ele é o sujeito da ação. E é o objeto também. Por isso que ele aqui na descrição ele fala em sentido reflexivo com acusativo, né? Isso. Querendo dizer assim, eu me viro a mim mesmo, né? Uhum. Tudo bem? Professor, no encontro anterior, o senhor falou que o OMAI ele vai designar o que o senhor até falou, que até um professor, o senhor fez até um comentário sobre
O senhor relembra aí? Isso, é sobre os verbos depoentes. Os verbos depoentes não vão ter uma forma ativa. Então, quando você vai procurar eles no dicionário, você não vai encontrar a forma ativa. Esses aqui, eles não são depoentes. Eles têm as duas formas. Então, tem a forma ativa e a forma média. E muda o significado. Mas os verbos depoentes, você vai encontrar eles no dicionário com essa terminação, omai. Então, você vai procurar lá, ercomai. Ercomai, você não vai encontrar erco. Você vai encontrar ercomai lá no dicionário. E lá vai estar assim, de ir, vir, né? Ercomai. E a ideia, o mnemônico é isso. Olha, quando você encontrar no dicionário um verbo com a terminação omai, é porque é um depoente. Aí o mnemônico, a brincadeira era assim: omai é um depoente. Então, você está olhando o dicionário, você vê assim uma palavra assim terminada em omai, você vai dizer assim: omai é um depoente. É um mnemônico em inglês, né? Porque em inglês a gente fala, oh meu, oh minha nossa, né? Tudo bem? Obrigado. Aí aqui continuando. Então já falei aqui do fobeu e fobeumai, falei do trepomai. Aqui o hormatai, né? Seria ele se lança, né? Ele corre, né? Ele ataca, né? E hormal, na voz ativa, vai significar assim, eu ponho alguma coisa em movimento. Então, na voz média, eu me lanço, eu corro, né? Eu saio para cima, eu ataco. Enquanto que na voz ativa, hormal, vai ser eu ponho alguma coisa em movimento. Eu ponho X em movimento. Vocês estão entendendo? Enquanto que a voz média seria eu me movo, eu me lanço. Tudo bem? Ok, professor. Tudo bem. Sim. Tudo bem. Então, normal seria eu parto, eu corro, né? Aí poderia pedir, às vezes não precisa pedir um complemento. Quando tem um complemento, significa eu ponho alguma coisa em movimento. Mas quando é só eu normal, só eu, pode significar só eu corro, eu parto, eu começo uma corrida, né? E hormalmai também pode ser classificado como aquele sentido reflexivo com acusativo, né? Porque assim, eu ponho eu mesmo em movimento, né? Eu me movo, eu me lanço, né? Eu começo, eu parto, eu saio numa corrida, né? Eu parto. É igual os coaching, professor, aí, com essa história aí. Exatamente. Continuando. Aí, lambanetai, a gente tinha visto que na voz ativa, né? Lambano significa eu pego, eu recebo, né? Agora, quando eu digo lambanetai, seria uma coisa mais forte, tipo eu agarro, né? Eu pego assim, ó, lambanetai, né? Ele pega, ele agarra, né? Ele segura, né? Para ele, né? Nesse sentido de para o próprio interesse, né? Então, lambanetai, né? Eu seguro, né? Ou melhor, ele segura, ele pega, né? Ele pega para si, né? Lambanetai. Aí então lambanomai seria, né? Seria aquele tentaria traduzir como tipo eu pego para mim mesmo, eu pego para o meu próprio interesse, né? Enquanto que lambano seria só eu pego, né? Eu tomo, eu pego. Enquanto que aí a diferença seria muito suave, né, de significado entre lambano e lambanomai. Mas o lambanomai seria mais assim, seria uma coisa mais intensa, né? Que você marcaria mais essa ideia de que é para si mesmo, para o próprio interesse, né? Muitas vezes você pode usar essa perífrase com outros verbos também na voz média. Em vez de dizer a si mesmo, pode assim, para o próprio interesse. Ou para si mesmo. Em vez de a si mesmo, põe para si mesmo. Então eu pego para mim. Não é eu me pego, eu pego para mim.
Tudo bem? Ou eu tomo para mim. Eu agarro para mim mesmo? Sim, seria alguma coisa assim, né? Ou do meu próprio interesse, da minha própria vontade. Sim. Continuando. Aí aqui temos o catizo. O catizo pode ser assim, eu faço alguém, alguma coisa sentar. Eu coloco alguma coisa em algum lugar. E o catizo mais seria eu me sento, eu me coloco. Eu me assento, né? Então, catizo seria eu assento alguma outra coisa. E o catizo mais seria eu me sento, eu me assento. O peito seria eu convenço, eu persuado, né? A voz eu faço um convencimento em outra pessoa, né? E o peito mais seria eu obedeço a alguém. Normalmente esse alguém vai estar no caso não dativo, no caso dativo. Então eu obedeço a alguém. Então peito mais. O peito seria eu convenço, eu persuado alguém né, de alguma coisa, ou fazer alguma coisa. Enquanto que peito mais seria eu obedeço a alguém, né? Alguém me deu uma ordem, me fez um pedido e eu obedeço a essa pessoa. E essa pessoa vai estar no dativo. Aí aqui tem um exemplo, peitomai autoi, eu obedeço a ele, né? Peitomai tois nomos, eu obedeço às leis, né? Eu obedeço às leis. Peitomai tois nomos, né? Também está no dativo. Tudo bem? Tudo bem. Ótimo. A gente tem que fazer, né, esse estudo desses verbos, porque eles são muito comuns. Então, aqui tem umas frases para traduzir. Aí aqui também tem uns usos do dativo, alguns usos diferentes do dativo. Vamos dar uma olhada. Então, o uso A do dativo, né, seria os verbos que pedem dois objetos, um objeto direto e um objeto indireto. Então, aqui diz assim, hutogar toi minotauroi citon parecusin. Então, dessa maneira, eles citam, né, parecusin, eles dão, citam, né, alimento, né, o citam seria o objeto direto, toi minotauroi, para o minotauro, ao minotauro. Então, aqui você teria dois objetos. Um objeto direto, que seria o citon, estaria no acusativo, e o toi minotauroi, que estaria no dativo. Então, aqui, o primeiro uso mais comum do dativo é esse, um objeto indireto. Tudo bem? Aí agora, mas também o dativo, o caso dativo, pode ser usado com verbos de ligação, como o verbo emi, no caso aqui estim, ou então gignetar, então ou torna-se, dando a ideia de posse. Aí vai ser um chamado de dativo, né, de posse, dativo de posse. Então aqui, estin autoi pais tis onomati teseus. Estin autoi. Então, literalmente seria para ele, ou a para ele. Mas aí como é que você pode traduzir isso? Ele tem. Então, a para ele, você pode traduzir como ele tem. A para ele, pais tis. Um garoto, um filho. Então, ele tem um garoto, ele tem um filho. Onomate. Isso. Onomati teseus, aqui já é um outro dativo. Onomati seria um dativo de referência, ou de respeito. Seria por nome, de nome, teseu, né? O nome, a gente poderia traduzir chamado, né? Poderia ser se chama Teseu? Né, mas não seria, não é literal, a tradução literal não é se chama, seria assim, de nome, né? Com o nome, né? O nome Teseu. Então, o onomate aqui é o dativo da palavra onoma, que significa nome. Então, aqui onomate, tá aqui é um dativo da terceira declinação. Então, tá aqui tá literalmente é só tipo assim, nome, de nome, por nome, né? Em referência ao nome. Em referência ao nome, o quê? Ele é Teseu.
Então, só que a gente, em português, a gente costuma dizer assim, chamado, né? Chamado Teseu. Isso aqui é o uso C. Então, o uso A é objeto indireto quando você tem dois objetos, um direto e um indireto. O uso B é o dativo de posse, quando ele vai aparecer com alguns verbos de ligação, como estin e gignetai, né? Então, se eu dissesse gignetai autoi, é como se eu estivesse dizendo nasceu o filho dele. Se eu digo estin autoi, eu estou dizendo estin autoi pastis, eu estou dizendo ele tem um filho. Agora, se eu digo gignetai autoi pastis, eu estou dizendo nasceu o filho dele. Ou ele teve um filho. No sentido de passou a ter. Aí aqui o C, vai ser aquele de referência, o dativo de referência, ou de respeito. Então, onômate Teseus. Então, de nome Teseu, né? Cujo nome é Teseu. Em referência ao nome, ele é Teseu. Então, normalmente vai acabar traduzindo assim, chamado Teseu. Mas isso só serve para esse substantivo onoma, que é o nome. Já, por exemplo, para outros substantivos, como opsei e fonei, né? Eu estou falando assim da aparência e da voz, né? Então eu digo, hominotauros deinos estin opsei kai fonei. Então ele é terrível. O minotauro, ele é terrível. Deinos. Mas ele é terrível em relação ao quê? Em referência ao quê? Em referência à aparência, opsei, kai, fonei. E é quanto à voz, em referência à voz, ao som que ele faz, fonei. Então aqui, olha, opsei seria a aparência, né? E fonei seria a voz. Então, você vai traduzir assim, ele é terrível em relação à aparência e à voz. Então, muitas vezes você vai dizer assim, né? Vai pegar um dativo e você vai traduzir assim, em referência a isso, com relação a isso, com respeito a isso. Então, com respeito à aparência, com respeito à voz. Por isso que às vezes a gente chama de dativo de respeito. Então, aqui temos 3 usos. O primeiro uso é como objeto indireto. O segundo é dativo de posse. O terceiro é dativo de respeito ou de referência. Aí agora, o quarto, D. O D seria, né, o de instrumento, né, o de modo ou meio, né? Então, tei men gar aristerai lambanetai testu terio kefales. Então, com a mão esquerda, ele agarra, né, a cabeça da fera. Tei dedexiai tos tetos typtei. E com a direita, né, usando como instrumento a direita, ele fere o peito. Então aqui, olha, tei aristerai vai significar assim, alguma coisa como com a mão esquerda, né, usando a mão esquerda, né, usando como instrumento a mão esquerda. Tei dexiai vai ser usando como instrumento a mão direita, com a mão esquerda. Então, vai ser um dativo chamado dativo de instrumento, um modo ou meio. Tudo bem? Então, a gente viu aqui alguns usos do dativo. O primeiro era objeto indireto. O segundo era um dativo de posse. O terceiro era o de referência, o respeito. O quarto aqui é de instrumento, um dativo instrumental. Aí o quinto é expressando um tempo quando alguma coisa acontece. Então, tei histeraia, né? Então, no dia seguinte, né, aconteceu alguma coisa. Tei histeraia. Então, literalmente é no próximo. Aí fica implícito remerai, que é o dia. Então, tei histeraia seria no próximo. No próximo o quê? No próximo dia, né? No dia seguinte. Aí agora o próximo é
o dativo sendo regido por algumas preposições. Algumas preposições vão reger o dativo, né? Então, aqui, por exemplo, pros e en, né? Entei aristerai seria na mão esquerda, né? Na mão esquerda. E prosteinei, quando rege o dativo, dá a ideia de proximidade, está ao lado. Então, ao lado do barco, ao lado do navio, né? Próximo ao navio, né? Próximo ao barco. Então, algumas preposições vão reger determinados casos, vão reger o dativo também, tendo determinados significados. O próximo é como complemento de alguns verbos. Alguns verbos vão reger o dativo. Por exemplo, proscorusin, né, que é se aproximar. Então, roiboes, toi agroi, proscorusin. Os bois se aproximam do campo, né? Então, aqui o verbo proscoreo vai reger o dativo, vai pedir um complemento que vai estar no dativo e não no acusativo. Tudo bem, gente? Tudo bem, professor. Tranquilo, né? Aí, aqui, vai dizer, por exemplo, o verbo peitomai, que quando o verbo está na voz média, né? Ele pede um complemento no dativo. Então, eu obedeço a alguém. Então, roaigeus peitetai autoi. Então, o Egeu o obedece ele. O Egeu obedece ele. Então, peitetai vai pedir um complemento no dativo. Repestemoi, Andreios, né? Sigam-me corajosamente. Então, esse repester, esse seguir, né, vai pedir também um complemento no dativo. Sigam-me, a mim, né? Vai pedir um complemento no dativo. Regeitai autois, né? Ele conduz, ele lidera a eles. Então, ele vai pedir o verbo regeomai, vai pedir também um complemento no dativo. Então, regeitai autois, estou no labirinton. Então, ele guia, ele lidera eles para dentro do labirinto. Aí aqui alguns verbos que pedem, né? São verbos bem comuns que pedem um complemento no dativo. Repomai, que significa eu sigo. Boeteu, que é eu venho ajudar, eu ajudo, eu socorro. Regeomai, que é eu lidero. Peitomai, no sentido de eu obedeço. Proscoreu, que é eu me aproximo, eu vou em direção, né, de algum lugar. E silambano, que é eu ajudo. Eu pego junto, eu ajudo. Aí a gente viu algumas preposições. As preposições, assim, normalmente as preposições, quando elas combinam, elas regem determinados casos, elas vão ter determinados significados. Então, terminando aqui a aula, né? Então, apô, normalmente, vai pedir, reger, né, o caso genitivo. Então, apô vai normalmente acompanhar uma palavra que vai estar no genitivo. Então, vai estar essa ideia a partir de algum lugar, de algum lugar, né? Para longe de algum lugar. Ek ou ex também vai pedir o genitivo, vai dar essa ideia de para fora de algum lugar. Metá, quando tiver com o genitivo, vai dar a ideia de companhia. Então, vai ser com alguém, né? Na companhia de alguém. E não tem essa ideia de movimento, metá, né? Metá com o genitivo não tem a ideia de movimento. É só a ideia de companhia. Aí aqui o en vai dar essa ideia de em ou sobre algum lugar. Epi também vai dar essa ideia de sobre algum lugar, né? Em cima de algum lugar. Pros vai dar a ideia de proximidade, né? Ou ao lado, quando tiver com o dativo. Ripô vai ser embaixo, sob algum lugar, quando tiver com o dativo. Aná, com o acusativo, vai dar a ideia de para cima, acima de algum lugar, né? Algum caminho acima, né? Eis vai dar a ideia de para dentro de algum lugar, ou em algum lugar, né? Vai sempre, nesse sentido, vai reger o acusativo.
Epi vai ser para algum lugar, contra alguém, né? Com um acusativo. Catá seria para baixo, né? Assim como aná é para cima, né? Catá seria para baixo, né? Descendo a algum lugar. Metá com acusativo vai dar essa ideia de depois, além ou atrás, né? De alguém que está fazendo um movimento, né? Então, tem a metafísica, né? O metá de metafísica é esse aqui, com o acusativo, né? Não é o metá com genitivo, que vai sair da ideia de companhia. Pros, a gente viu muito com o acusativo, dando essa ideia de para, em direção. E ripô também pode ser com acusativo, dando a ideia de para baixo. Aí era interessante que a gente visse uma... Era interessante que a gente visse aqui uma figura aqui das preposições. Vocês estão vendo essa figura das preposições, gente? Sim. Sim, aí é um pouco engraçado. Então, é interessante que vocês façam um estudo desse esquema para poder tentar visualizar como é que é assim a ideia de localização que as preposições podem passar. Então, aná para cima, né? Catá para baixo. En é dentro, né? Dentro do círculo, né? Hiper, né? Seria sobre, né? E hipo seria por baixo, né? Que mais aqui? Epi seria sobre, mas tocando, né? Sobre tocando, né? E hipo seria também assim, para baixo, só tipo tocando, né? Eu estou tentando fazer os movimentos aqui na minha cabeça para vocês entenderem, né? Aí peri seria a volta, né? Na periferia, né? Peri. Pró seria em direção, né? Em direção, mas e prós também, só que o pró seria mais tocando, né? O pró seria em direção, mas o pró seria quase tocando, né? Prós, né? Eis seria o para dentro. Perceba que a flecha do eis, ela vem de fora e entra dentro do círculo. Eis. Anti seria um contra, né? Um contra, né? Duas flechas se opondo, né? Anti. Metá, aqui está depois do círculo grande, né? Depois, né? Metá, além, depois. Ek, perceba que a flecha vem de dentro do círculo para fora. Então, ek seria para fora. Seria diferente do apô, porque o apô não é para fora, é a partir do círculo, a partir de algum lugar, mas não é de dentro para fora, é só a partir do ponto de origem para fora, indo embora. Parar seria uma barra paralela, né? Estaria ao lado, né? Uma barra paralela ao lado, passando ao lado, né? Do círculo grande. Diá seria uma flecha diagonal cortando, né, atravessando, né, o círculo grande. Não, diá seria isso, né, seria atravessando. Tudo bem, gente? É paralelo, né, professor? O pará seria o paralelo, diá seria através, cortando. Diagonal, né? Isso. Você está tocando aí de ponta a ponta, né? Isso. Seria mais na ideia de diagonal. Tudo bem? Eu acho que a gente conseguiu ver, né, todas as preposições. Então, com isso, eu acho que a gente encerra a nossa aula. Depois eu tento postar alguns exercícios para vocês lá no Google Classroom. Tchau. Professor, Oi, querido. Essa figura está no material? Não está no material. Depois eu posso mandar extra. Pronto, Vou mandar extra. aí é bom. Viu? Muito obrigado. Bom fim de semana. No grupo. Certo, vou mandar no grupo. Obrigado pela aula de gramática. Foi muito útil, apesar de que muito conteúdo é um pouquinho desesperador, mas teve uma boa hora. Obrigada. Tchau, gente. Muito bom